Oi, amados, boa noite, paz do Senhor. Agradecer ao Marcão pelo desafio aceito, Marcão. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Estava orando, pedindo direção sobre o que falar. Não é porque é uma palavra curta que nós vamos falar qualquer coisa da nossa cabeça, né? E na oração eu falei assim: Deus, me dá direção e capacitação sobre o que falar e como falar, né? E Deus, na mesma hora, o Espírito Santo falou: você vai falar sobre isso, direção e capacitação. Eu já tinha uma palavra que eu queria, né? Eu já fui orar uma palavra que eu queria dar, mas eu fui orar isso e Deus mudou a palavra. Direção e capacitação. E sobre isso daí tem um versículo lá em 2 Crônicas 20, capítulo 12, em que o rei Josafá ora pedindo direção e capacitação a Deus, porque ele estava passando por uma crise. Dois reis inimigos, Moabe e Amon, vinham contra o reino de Israel e ele estava aflito, ele não estava preparado para aquela batalha, ele se sentiu mais fraco e ele pediu direção a Deus. Ele reuniu todo o povo e ele orou assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não há força, eles não tinham capacitação. E nós não sabemos o que fazer, eles não tinham direção. O que acontece é que em tempos de segurança, de fartura, de abundância, nós deixamos de pedir a direção de Deus e deixamos de contar com a capacitação que vem dele. Porque nós temos tudo. Nós somos expertos no que nós sabemos fazer. Nós temos muita capacidade de fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer. A gente tira de letra. Mas quando a crise vem, todo o nosso saber e toda a nossa força, capacitação para fazer as coisas, ela não vale nada, porque a crise simplesmente é uma oportunidade que Deus dá para que a gente volte a buscar a direção que vem dele e a capacitação que vem dele. E aí o povo buscou e Deus respondeu. Deus falou através do profeta: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais nem vos assusteis por causa dessa multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E isso quer dizer, meus irmãos, que nesse tempo difícil que o país está vivendo, que muitos de nós estão passando, nós vamos buscar a Deus e Deus vai falar. E quando Deus falar, a gente vai saber o que fazer. Aqui no caso, Deus falou para o povo sair para a batalha, e quando eles chegaram lá, não tinha nada que batalhar, a batalha já estava vencida. Ou seja, Deus deu a direção, mas a capacitação que Deus deu não foi nem necessária, Deus já tinha feito. Isso quer dizer que muitas vezes nós vamos buscar, isso é condição para receber a direção de Deus. Buscar, porque se nós não buscarmos, Deus não vai dar direção. Se a gente buscar, Deus vai dar direção. E muitas vezes a capacitação que Ele vai nos dar não vai ser nem necessária. Isso quer dizer o que, amados irmãos? De repente você está passando uma situação de desemprego, de dificuldade, e você vai confiar em Deus, você vai buscar a Deus, Ele vai te dar a direção. E assim como o povo de Israel teve que sair da cidade, eles chegaram lá, a batalha estava vencida, mas eles tiveram que sair, eles não sabiam que a batalha estava vencida, mas eles obedeceram. Da mesma forma, você quando sair, aí fora pode estar terra arrasada, as portas podem estar todas fechadas, mas porque você buscou a direção de Deus e porque a capacitação dele veio sobre a sua vida, quando você chegar lá, você não vai precisar fazer nada além daquilo que Ele mandou você fazer.
de repente levar um currículo, de repente visitar, mas a porta, por mais que ela esteja fechada para muitos, para você ela vai se abrir, porque você buscou a direção de Deus, porque você buscou a capacitação de Deus. Essa é a palavra que eu tinha para falar para vocês. Gostaria até de falar muito mais sobre isso, porque eu creio que foi Deus mesmo que deu essa direção. E eu quero desafiar aí, né? Só tem homem falando aí, gente. Vamos desafiar as mulheres. Quero desafiar aí uma mulher e uma novata aí no grupo do Em Casa. Bárbara, é contigo, minha filha. Cai para dentro, arrebenta. Um grande abraço, fique com Deus.